A história de Lúcifer é bastante misteriosa. Primeiro que o nome dele nem é Lúcifer, e segundo que até a origem dele pode ser questionada. Nas artes, com a pintura Anjo Caído de Alexandre Cabanel de 1847, nas histórias da Bíblia, principalmente nos livros que falam de Jesus, onde mostram sua aparição, e também como no livro de Isaías, que mostra sua suposta origem, se vê um ponto forte que ninguém nega. Esse ser, o diabo, ele vem como um ser cheio de maldade, sendo maligno e cheio de ódio. Mas e se todo esse ódio fosse frustração? Mas se levarmos em conta essa frustração, as principais perguntas seriam: por que as pessoas boas viram monstros? E eu respondo essa pergunta daqui a pouco, pelo menos até o final do vídeo. A história desse ser maligno da Bíblia começa com um anjo que era o mais belo dentre todos. Ele, então, por se achar demais, montou uma legião e quis ser maior que Deus. O Todo-Poderoso, então, veio com sua sentença, julgar-lhe na terra e o expulsar do mundo celeste. Podemos ver que, vindo de Satanás, veio o desgosto, a desilusão e a insatisfação, porque sua expectativa foi quebrada. Um ser exímio e divino que se tornou mau. Um ser bom que virou maldade. Com certeza dá para se identificar. E antes de falar sobre esse feito anjo caído, eu vou falar aqui o que podemos aprender com um ser de tanta maldade. O diabo foi a Deus junto com os anjos depois de centenas de anos ou milênios após sua expulsão e pediu para que retirasse tudo de Jó, um verdadeiro servo de Deus, para ver se ele só adorava ao Todo-Poderoso por interesse ou por lealdade e fé. Satanás foi e tomou tudo da vida de Jó, com permissão do Senhor dos Exércitos. Porém, Jó, em vez de tomar o caminho da fúria, tomou o caminho depressivo da desilusão da vida e continuou acreditando em Deus, não se vitimizando, mas acreditando que era tudo da vontade dele. Também irei citar aqui uma obra feita pelo Machado de Assis, o livro A Igreja do Diabo, onde o diabo pede a permissão mais uma vez a Deus para criar uma igreja para agradar os pecadores da Igreja Católica. O problema era que tudo de mal era priorizado nessa igreja e tudo de bom era pecado. E seus súditos, em vez de se entregarem ao que era priorizado, se entregaram nos próprios pecados de serem pessoas boas. Eu mesmo vejo que Satanás, o diabo ou Lúcifer, sempre teve sua personalidade astuta, malandra, mas que suas convicções são errôneas, no fim dos contos, assim como na história de Jó, e assim como no livro A Igreja do Diabo. O que eu acho é que a maneira de lidar com a desilusão ou com a insatisfação se deve a ser firme, forte e fiel a seus princípios, ao invés de ser odioso, raivoso ou depressivo e vitimista ao longo da vida. Mais um ponto é o engano ao interpretar o humano somente como algo ruim ou algo que sempre se volta aos pecados próprios. Um humano vive à base de uma busca por falsa liberdade, e essa falsa liberdade é o que move ele para a ruína e pelo ciclo de frustração. Mas essa frustração, na minha visão, pode ser bela. Giuseppe Tartini era um violinista do século XVIII que foi a dormir em um dia comum, como todos nós. E enquanto entrava na ilusão de seus sonhos, na frente de sua cama e perto de seus pés, viu-se uma criatura majestosa, nunca antes vista, e dizia ele que esse ser era o próprio diabo. Após Giuseppe vender sua alma no sonho, ele entregou seu violino para o ser, e o mesmo fez a melhor composição a qual tinha visto, mostrando habilidades nos instrumentos nunca antes vistas, mostrando talento para melodias tão belas e simples. Tartini perdeu seu fôlego e logo acordou tentando restituir o que lembrava da composição, a qual o diabo tinha feito, mas em vão, pois nunca teria chegado aos pés da melodia tão majestosa. Eu vejo que essa composição, a qual você tinha feito, mostra uma conexão com o divino, mas ao mesmo tempo com a ruína. Ele é um ser talentoso, sabe da sua penitência, sabe a sua frustração, mas ele ainda aparenta e apresenta o que tem de belo em sua decadência. Ele sabe que vai perder. Ele sabe que no final tudo vai se dispor à sua derrota. Ele sabe disso, mas não liga.
ainda tenta aprender com seus erros. Ele também entende que é um bom ser. Ele entende o final da história, mas ainda assim segue tentando tentar. O efeito anjo caído é um termo que eu criei e seria um efeito comum e de massas, onde uma pessoa boa se entrega à sua frustração, se entrega à sua fúria de sua frustração e no final percebe que o que fez foi um erro. Essa última parte de perceber o erro não faz parte dos casos gerais, pois as pessoas muitas vezes não percebem seus erros e vivem no próprio orgulho, machucando pessoas ao seu redor, até mesmo a quem um dia jurou amar ou proteger. No fim, eu percebo que você pode evitar esse lado raivoso ou depressivo da frustração, porque muitas pessoas pensam que só existem dois caminhos para lidar com a desilusão, mas existe o caminho da sabedoria, que faz você querer buscar, aprender e viver em conhecimento da verdade. O caminho onde você mostra seus talentos e mostra que não é qualquer um. Se o grande mal do mundo, que foi frustrado, se tornou sábio mesmo após a sentença de sua penitência, você também pode.